Bom dia! Sabem qual foi o resultado de uns ourinhos e diamantinhos de Sérgio Cabral? O leilão deu 4 milhões e 600 mil. 4,5 kg de ouro. 4,5 kg de ouro. E brilhantes, né? Foram 15 pedras. A mais cara saiu por 335 mil. E a menorzinha com menos quilates saiu por 101 mil. E sabe onde é que estava tudo isso? Num cofre na Suíça. Guardadinho lá na Suíça. A justiça brasileira foi à Suíça e conseguiu a repatriação. Volta para o Brasil aquilo que é dos brasileiros. E ele está com 281 anos de condenação. Ele e a turma dele, isso é muito pouco, 4 milhões e 600. Ele e a turma dele, segundo soma o Ministério Público, dá mais de 4 bilhões de desvios. Tudo isso conseguido como governador do estado do Rio de Janeiro. Bom, e o Ministério Público, que vai atrás dessas coisas, mais a Polícia Federal, agora está com uma crise dentro da Lava Jato lá de Curitiba, ou República de Curitiba, pessoal de Deltan Dallagnol, porque o procurador-geral Augusto Aras, num encontro com uma live com advogados, disse que tem que resolver essa história dos exageros do lavajatismo. Ele já usou esse termo, assim, que já é um termo pejorativo que denota exagero. Acho que sim, que não pode ter exagero, tem que ter o equilíbrio. Porque aí o acusado, depois, ou o condenado, né, ou o réu, depois vai ao Supremo e chega lá no Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes diz, não, extrapolou, isso aqui não vale. Né? Essa delação premiada aqui não vale, essa coleta de provas não vale. Tem que fazer as coisas dentro do que é direito do investigado, né, e a lei. Né, fazer tudo muito, muito equilibrado. Essa história, eu fiquei assustado com essa informação do procurador-geral de que havia ficha lá de 38 mil pessoas, dados de 38 mil pessoas, e que a Procuradoria-Geral não tinha conhecimento. Né, virou assim uma autarquia investigadora, né, como se fosse os tempos de Chicago, do Elliot Ness e seus intocáveis. Né? Eu acho que é preciso parar para pensar e continuar combatendo a corrupção, é claro. Tá aí a gente viu o tamanho da corrupção nesse leilão do Sérgio Cabral. Né? E tudo isso é dos nossos impostos que saem do nosso suor. Essa é a grande questão. E uma outra questão é volta às aulas, que está se falando muito. Né? Só para lembrar, né, assim, genericamente, as escolas privadas, muitas delas estão mantendo os alunos em casa, acompanhando, de certa forma, né, por meios digitais. Mas, em geral, alunos do ensino público básico, né, fundamental, não têm esse modernismo em casa, esse luxo em casa, né? Essa necessidade em casa. E aí estão simplesmente sem aula e sem professor. Né? Até nas universidades federais, são 65 universidades, só 6 estão dando aula por meios remotos. São 950 mil alunos que não têm aula, professor recebendo também. Os professores saíram para a rua em São Paulo, fizeram uma carreata ontem, contestando o anúncio do governo do estado de volta às aulas no dia 8 de setembro, dizendo que a grande parte das escolas não tem ventilação, não tem instalações sanitárias à altura das necessidades. Talvez a Covid tenha vindo para mostrar isso, né? Está cheio de escola aí caindo aos pedaços, aquela coisa abafada lá dentro, né? Pia quebrada, vaso sanitário completamente abandonado, sujo. Né? Talvez seja um momento de rever essas condições. E de dar, né? O governo tem falado nisso, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem falado muito nisso, o Ministério das Comunicações, da conexão. Né? O agro brasileiro trabalha com conexão digital para os alunos, né? Para poderem estudar também à distância e estudar em casa. E, por fim, queria confirmar uma decisão que o Supremo já se manifestou sobre ela, mas agora o ministro Marco Aurélio, como relator, confirmou. Né? A Câmara Federal entrou no Supremo com uma ação para invalidar a busca e apreensão no gabinete do Paulinho da Força e da deputada do PT, Rejane Dias, mulher do governador do Piauí.
né? Porque teriam sido ordenadas por juiz de primeira instância, eles têm foro privilegiado, teria que ser ordenada por um ministro do Supremo. O ministro Marco Aurélio diz que não, que se refere a fatos ocorridos antes do mandato, portanto não estão sujeitos à imunidade parlamentar, né? O que equivale a evitar que a pessoa cometa um desvio da lei e depois vá se refugiar, depois disso, vai pedir voto para se refugiar na imunidade parlamentar, que aí vira impunidade. Está certa a decisão. De Brasília, Alexandre Garcia.